Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue a jorrar sobre todos que aqui se encontram, encarnados ou não. Então, nós estamos aqui, com a graça de Deus, abrigados, enquanto a chuva jorra lá fora, as águas de março, e nós vamos estudar juntos, então, aproveitando essa oportunidade, para dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz, O Nosso Lar. Estamos juntos aprendendo sobre a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Não podemos nunca esquecer que somos um espírito numa experiência na carne. Então, com muita gratidão por essa oportunidade, e primeiramente a Deus, a Jesus, aos espíritos que me guiam nesta experiência, a todos os dirigentes da casa por essa oportunidade, uma gratidão infinita. Nós hoje vamos, então, conversar um pouco sobre os capítulos 13 e 14. Olha como anda, já chegamos no capítulo 13 e 14, né? No capítulo 13, nós já vamos encontrar André Luiz em franca recuperação. Depois de tudo que ele passou, do acolhimento no hospital e tudo, agora ele já está recuperado. Naquela fase que a gente chega, né, depois da convalescência, que não vê a hora de começar a fazer alguma coisa, né, já não aguenta mais ficar lá parado e tal. Então, André Luiz chegou exatamente nesse ponto. E ele ficava pensando, ele ouvia gemidos no quarto ao lado, mas ele refletia também sobre a sua maneira de clinicar quando estava encarnado, reconhecia que tinha cometido muitos equívocos, foi esclarecido sobre isso, né? A gente viu nos capítulos anteriores. Então, ele não se atrevia a pedir trabalho e nem a atender espontaneamente. E achava assim até que qualquer enfermeiro lá de nosso lar sabia trabalhar lá muito melhor do que ele, e era verdade mesmo. E um dia ele resolve, numa manhã, conversar com o Lísias, aquele enfermeiro das primeiras horas e que foi o grande amigo dele ali na colônia. Resolve conversar com o Lísias e contar, né, dos seus sentimentos, o que ele gostaria de já estar fazendo. Lísias, então, o aconselha a procurar o ministro Clarencio, que era o protetor dele, né, ali. E o ministro Clarencio, no Ministério do Auxílio, era responsável por encaminhar as pessoas que já se sentiam melhores ao trabalho. E ele, então, tenta uma audiência e consegue para a manhã seguinte, e vai. E lá, chegando, ele tem a primeira surpresa, porque ele não era o único a pedir trabalho ali. Havia mais 3 pessoas com ele, esperando para falar com o ministro para poder ser encaminhado ao trabalho. Então, ele aguarda e também descobre que Clarencio atende não individualmente, atende 2 a 2, porque assim ele poupava tempo e explicações, porque muitas vezes o que ele ia explicar para um que ele estava atendendo ou já servia para outros que estavam ali. E junto com o André Luiz, então foi chamada uma senhora idosa, eles falam. E essa senhora, então, vai até Clarencio para pedir. Ela queria vir para a Terra para poder ajudar pessoalmente 2 filhos que tinham ficado encarnados e que ela tinha notícias de que eles estavam sofrendo muito. Além do mais, ela tinha muitas saudades, então ela queria ficar junto deles e exercer essa tarefa de proteção aos seus filhos, aliviar as dores deles. E Clarencio, então, olha para ela, muito paternal, muito amoroso,
mas também, como todo espírito evoluído, muito franco e verdadeiro. E fala para ela que se ela sabia o que envolve um trabalho de proteção. Ele diz para ela: não basta você chegar lá na casa e ficar lá num cantinho, no conforto do lar, né, vendo o que está se passando com os filhos e o que você vai fazer para ajudar. É mais ou menos isso, eu estou transformando para o meu linguajar. E aí ele diz: não, é assim, olha, um trabalho de proteção começa com trabalho e humildade. Então, a gente tem que trabalhar para aprender no exercício do trabalho a desenvolver a humildade e a poder aplicar aquilo que o trabalho nos propicia de experiências, de conhecimento, de aprendizado no nosso serviço de proteção, então. Além do mais, o trabalho gera uma interação entre as pessoas, né, que trabalham juntas e aqueles a quem nós nos dirigimos para trabalhar. Claro que lá ele estava falando sobre os trabalhos nas câmaras de atendimento, nos diversos setores de nosso lar. Ele está falando para desencarnados, né? Mas aqui também é assim. Se a gente prestar atenção, nos nossos locais de trabalho, seja onde for, a gente pode perfeitamente fazer uma rede de amigos, uma corrente fraterna, que no momento ideal pode nos auxiliar muito. E é o que ele disse, o Clarencio disse para a senhora. Tem momentos que você vai precisar de pessoas com outras experiências que vão te ajudar a atender o necessitado que você está auxiliando. Então, é uma corrente que se forma, mas, infelizmente, a irmã não quis trabalhar. Está conosco há mais de 6 anos. Está conosco há mais de 6 anos. Eu fiz as contas, deu 2.190 dias, 6 anos. E nesses 6 anos, ela só trabalhou 25 dias e 4 horas. Então, o que ela apresentava, né, de créditos para poder receber aquela oportunidade de vir proteger os filhos, não era suficiente, era muito pouco, ela não tinha experiência. E Clarencio diz para ela que ele ofereceu 4 lugares diferentes para ela trabalhar, mas ela se queixava de todos, reclamava de todos, criticava todos e saía. Não ficava. Cada um tinha um defeito, ela não ficava. E, por fim, ela se recolheu a um lugar lá chamado Campo de Repouso, que ela também criticava, viu? E então ele disse: você não fez isso, não estabeleceu essa rede de apoio que seria necessário, você não aprendeu a humildade, não teve experiências que te capacitassem para ser uma protetora. Infelizmente, não posso atender o seu pedido. Mais ou menos assim. E aí, André Luiz estava lá do lado esperando e começou a tremer nas bases, né, gente? Já teve até taquicardia, porque, imagina, ele já até queria ir embora de lá, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque ele reconhecia que ele tinha cometido muitos equívocos na Terra, e o que ele queria mesmo era trabalhar como médico ali, né? Mas aí não podia fugir, e Clarence olha para ele e fala: estou pronto a ouvir. E aí ele vai, né, e começa a falar que ele está lá porque ele está se sentindo bem, revigorado e tal, e ele gostaria de trabalhar. Qualquer serviço estava bom, ele resolveu baixar a bola. Qualquer serviço estaria bom. Aí o Clarence olha para ele, eu não queria estar na frente, eu não queria estar no lugar do André Luiz nessa hora, porque o Clarence olha para ele, imagina você, o olhar de um espírito superior te atravessa, assim, né? E fala assim: olha, você está me pedindo qualquer serviço, mas eu sei que você quer trabalhar como médico. Você tem saudades do seu tempo do consultório, né, de atender os pacientes e tudo mais.
mas eu tenho que te dizer que a sua história não me autoriza a te conceder isso. Veja bem, você ostentou na Terra o título de médico, porém, você não honrou a profissão. Você teve facilidades mil para estudar, teve o pai que pagava tudo, né? Teve facilidade para montar o consultório, logo fez sucesso, conquistou clientela, ganhou dinheiro, e com isso, o que você fez com tudo isso? Você usou para a satisfação das suas necessidades pessoais, né? Necessidades, entre aspas, aí, das suas emoções e tudo mais, o que acabou resultando na morte prematura do seu corpo físico. Não era essa a sua programação. Você tinha uma programação, sim, de ir para essa encarnação e trabalhar como médico, mas era para dignificar a profissão de médico. Você tinha a responsabilidade de olhar para o doente na sua frente e enxergar ali a alma que adoeceu, e não apenas o corpo físico. Um médico na Terra, segundo a visão do plano, a visão espiritual, um médico na Terra, ele tem a oportunidade de amparar as criaturas da alma para fora, não apenas no corpo físico. Ele não pode se deter nos diagnósticos, nas terminologias científicas, receitar o remedinho e pronto, acabou. Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso atualmente? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muito bem. Então, quando ele falou tudo isso, ele disse, André Luiz já estava quase chorando, né, ali na frente dele, e aí, sinceramente, de dentro do coração, ele fala, bom, então, eu gostaria de ter qualquer serviço útil para mim, estaria bom. E agora, ele está sincero mesmo. E o Clarence olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho só notícia ruim para te dar, eu tenho boas notícias. Graças a pedidos que têm chegado ao Ministério do Auxílio em seu favor, você poderá se tornar um aprendiz de médico, né? Aqui na nossa colônia, mas é devido a esses pedidos que chegam em seu favor. Aí o André Luiz já muda, né, de sentimento, de emoção, já se sente renovado internamente e pergunta, quem está intercedendo por mim? Minha mãe? E aí ele diz, sim, sua mãe intercede por você. E aí eu faço um pequeno parênteses para lembrar que Chico Xavier dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então, a mãe de André Luiz orava pedindo por ele, né? E não só a mãe. Durante o período de 15 anos que ele clinicou, porque ele só clinicou por esse tempo, ele atendeu, por brincadeirinha, 6.000 e poucas pessoas gratuitamente. Pessoas que não podiam pagar, mas ele atendeu e receitou. Dessas 6.000 pessoas, 15 eram agradecidas e se lembravam dele com muita gratidão e oravam por ele. E essas preces chegavam ao Ministério do Auxílio e era isto que, neste momento, compunha o crédito de André Luiz ali perante os seus superiores na colônia Nosso Lar. Então, desse aspecto aí que o Clarencio fala sobre o bem que André Luiz praticou, mesmo por brincadeirinha, ele diz assim, mesmo os outros beneficiados, mesmo o bem que você fez, fala por você. Então, essa já é uma lição para a gente ter dentro da gente, porque tudo aquilo que a gente faz de bom, a nossa volta, seja onde for, realmente entra como um crédito na nossa bagagem
que nós vamos levar para o plano espiritual no nosso retorno. Então, a gente se lembra muitas vezes que na esquina, nos faróis, alguém pede uma moeda ou alguma coisa e muitas pessoas abrem o vidro do carro e fazem assim. Que é tipo assim, pronto, pega aí e já sai da minha frente, né? Porque eu não quero ver. Esse é, como diz o próprio Emmanuel em alguma mensagem aí, se eu não me engano é uma do livro da Esperança, meio bem. Mas o meio bem também é contabilizado no plano espiritual. Então, não se assustem se alguma vez na vida vocês fizeram isso, ou com esse sentimento interno, mas saibam que todo bem realmente feito de coração, este é o bem maior, que fica registrado na nossa caderneta de créditos para o nosso retorno à pátria espiritual. Então, quando o Clarencio diz a André Luiz que ele tem esse crédito e que ele poderá estudar, né, como aprendiz, passará por experiências que o capacitarão a se trabalhar no futuro ali como um médico que irá colaborar grandemente com os trabalhos nessa área na colônia. André Luiz fica radiante e chora de alegria. E o capítulo 14 termina aí. E a gente, para terminar, vamos refletir juntos sobre pelo menos 2 lições que esse capítulo deixa para a gente, que esses capítulos deixam para a gente. Não são apenas 2 lições, eu tenho que resumir aqui por causa do nosso tempo. Mas a primeira lição é sobre o trabalho, o que representa o trabalho na nossa vida. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 4, chamada Trabalho, ele analisa como há pessoas no mundo, e vocês vão de concordar com ele, porque eu concordei plenamente, que reclamam do trabalho que tem para fazer, do serviço que fazem, porque não gostam e criticam, exatamente como a nossa irmã do primeiro caso, atendido por Clarencio, que nós relatamos. Então, essa é uma situação que nós precisamos levar conosco e pensar muito quando a gente começa a se irritar, se aborrecer com os nossos serviços, sejam eles quais forem, gente. Eu não estou falando aqui só de profissão. Os capítulos falam especificamente sobre a medicina, porque André Luiz era médico. Mas isso cabe para todo tipo de serviço que a gente vai realizar. O humilde trabalho em casa, de varrer o chão, de limpar a janela, de fazer a comida, o trabalho lá fora profissional, seja onde for, do lixeiro, que honradamente tira os resíduos da nossa casa, que nós não queremos mais, ao presidente da República. Todos eles, todas as profissões, todos os trabalhos têm a sua cota de experiência a oferecer para o nosso crescimento interior. Agora, não adianta se matar de trabalhar 20 horas por dia, deixar 4 só para descansar, porque precisa, né? Acha que vai render muito e vai fazer muita coisa e vai ganhar muito, tanto materialmente quanto espiritualmente. É engano, porque, na verdade, o trabalho, ele só realmente tem todo o valor que ele precisa e deve ter, porque os próprios espíritos registraram isso no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, as perguntas 674 e 675. O Evangelho segundo o Espiritismo registra isso. E muitas mensagens de Emmanuel esclarecendo sobre a importância do trabalho, mas completamos, porque eles também completam a importância do trabalho feito com comprometimento e, principalmente, amor. Isto inclui trabalho voluntário. Então,
Não adianta eu trabalhar voluntariamente no asilo, no orfanato, nos hospitais, na casa espírita, na igreja. Não adianta se eu vou para lá achando que eu estou comprando o meu lugarzinho, assim, um apartamento com hidromassagem, etc., lá na colônia espiritual para onde eu for. Não é por aí. Eu preciso me envolver com carinho. Se eu estiver no asilo dando a comida para aquele vovozinho, aquela vovozinha, pondo a comida na boca, eu sou voluntária, vou lá, vou pôr a comida na boca dele, mas por dentro eu penso, abre a boca logo, seu velho chato. Como é que fica? E se isso acontecer dentro de casa, se um familiar nosso estiver nessa condição, e nós é que temos que cuidar. Cortar as unhas dos pés, cortar as unhas das mãos, ajudar no banheiro. Então, são situações que a gente precisa refletir, porque se muitos de nós não têm isso no seu dia a dia, pode ser que um dia venha a ter. E este trabalho na sua casa, no seu lar, é o trabalho que vai falar por você no plano espiritual. Então, essa é uma reflexão que eu quis trazer, porque está lá dentro da obra e de todas essas que eu já citei, e também sobre o valor da intercessão. Gente, como é importante a gente ter essa rede fraterna, essa rede de apoio, essa corrente fraterna que fala o Clarencio, como isso é importante. A gente que trabalha aqui nessa casa assim, há uns 20 dias, né, Malu? Quando alguém de nós, do grupo de... Só para exemplificar essa bendita corrente. Quando alguém de nós, dos grupos de trabalho, precisa, fica doente, passa por um desafio maior, gente, o que a gente recebe de amparo, de força, de carinho, sabe? É impressionante. Eu mesma enfrentei 2 desafios na área da saúde e o que eu recebi aqui me fez realmente sair deles muito bem e muito rapidamente, a ponto de espantar os próprios médicos. Então, isso nessa área. Então, a corrente de apoio que a gente forma em qualquer área de trabalho, até na nossa família, quando nós somos aquela criatura que trabalha realmente com amor, que faz com carinho, a gente forma esse conjunto que nos sustenta. E o mais importante, não é só entre os encarnados. Vocês não sabem quantos amigos espirituais a gente ganha quando a gente trabalha com amor e quando alguém intercede por nós. Quando nós intercedemos pelo próximo, o Evangelho segundo o Espiritismo fala da prece intercessória e tem uma mensagem no livro Pão Nosso, a mensagem 17, que é exatamente sobre a intercessão. Quando a gente ora por alguém de coração, quando a gente pede o que é revertido em benefício dessas criaturas, vocês não imaginam. Então, essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje, que eu consegui trazer para vocês. Eu espero que sirva para ajudá-los a crescer, a refletir no seu dia a dia. Eu trouxe também uma relaçãozinha, já estou acabando, Malu. Eu trouxe uma relaçãozinha das obras, sempre estoura o tempo, ai. Das obras onde vocês poderão estudar melhor sobre principalmente esses 2 aspectos, né, o trabalho e a intercessão. O Livro dos Espíritos, capítulo 3, que já falei, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 25, item 3, é muito claro, um parágrafo maravilhoso. Mas o capítulo 20 trata de os trabalhadores da vinha. A parábola é incrível, é isso aqui, quanto a gente ganha quando a gente trabalha com amor. Vinha de Luz, o livro de mensagens do Emmanuel e do Chico, mensagem 74, Maus Obreiros. Vai falar exatamente daqueles que não são bons trabalhadores. Caminho, Verdade e Vida, a mensagem que eu citei, mensagem número 4. Religião dos Espíritos, outro livro do Emmanuel, Trabalha Servindo, e o Pão Nosso, com a mensagem número 17, Intercessão.
Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco, estudando juntos, né, sobre a espiritualidade. Recebam um grande abraço do meu coração para o seu coração. E tenhamos todos uma excelente reunião na condução da Malu.